Olá, meus queridos. Vamos dar uma continuidade ao assunto que a gente estava falando. A gente viu na última aula, agora por vídeo, a gente estava falando sobre o contrato, o lugar do contrato. A gente vai ver aqui algumas particularidades sobre o contrato, algumas questões menores sobre o contrato. Eu vou falar de algumas delas num vídeo e outras em outro vídeo, conforme o tempo que for durar nessa nossa quarentena. Se não for durar muito, a gente já volta lá na terça-feira para a aula da gente normalmente. Mas se for passar disso, eu vou estar mandando outros vídeos para vocês. Então vamos lá. Um dos assuntos que a gente já chegou a falar aqui dentro de contrato foi o quê? A estipulação em favor de terceiro. O que é a ideia da estipulação em favor de terceiro? Vocês devem se recordar que eu disse para vocês, olha, quando a gente está falando de princípio, a gente tem um princípio que é a relatividade das relações. Os contratos têm efeito entre as partes. Se o contrato tem efeito entre as partes, e tão somente entre as partes, a gente vai entender que qualquer pessoa de fora não seria aplicável o contrato a ele. Só que vocês viram que eu tenho N situações de exceção ao princípio da relatividade das relações. Uma delas, que eu adiantei rapidamente para vocês, mas não entrei em detalhes, foi a estipulação em favor de terceiro. Seria o quê? Eu posso realizar um contrato entre duas partes, dois sujeitos, e que um desses sujeitos, o estipulante, vai se dar o direito de determinar que um terceiro seja favorecido por esse contrato. Esse terceiro é o que a gente vai chamar de estipulado. Então, eu, como estipulante, eu fecho um contrato e digo, olha, quem vai ser favorecido serei eu e mais alguém, ou não eu, mas sim outra pessoa. Toda vez que eu fizer isso, eu passo a ter uma estipulação em favor de terceiros. O terceiro não é parte do contrato, mas ele teria legitimidade para reclamar todos os seus direitos em relação ao contrato. Que tipo de contrato encaixaria aí? Por exemplo, um contrato de seguro de vida. O óbvio é que quem faz o seguro de vida é a pessoa do segurado, só que o beneficiário vai ser um terceiro, vai ser uma outra pessoa. Ou alguém da família, ou uma outra pessoa que seja beneficiário, que seja indicado como beneficiário nesse contrato de seguro. Eu, como contratante, o segurado, eu determino que, havendo o sinistro, um acidente qualquer, o falecimento ou algo do gênero, a gente passa a ter esse pagamento de uma indenização, de um valor que foi previamente ajustado, contratado em razão desse sinistro, ele vai ser pago para o terceiro que eu indicar, o terceiro estipulado. Esse terceiro, óbvio, se eu não estiver mais aqui para cobrar a execução do contrato, ele vai ter toda a legitimidade para isso. Então, não só o contratante, mas também o terceiro estipulado vai ter o direito de executar o contrato, de fazer, de lançar mão de todos os meios necessários para que eu faça a execução, o cumprimento do contrato. Então, eu posso fazer isso, por exemplo, num contrato de seguro de vida, eu posso ter uma estipulação em favor de terceiros, num plano de saúde. Um plano de saúde, por exemplo, um familiar, uma chefe ou um chefe de família, fecha um contrato de plano de saúde e ele é o titular ou ela é a titular. E nomeia quais seriam os terceiros que seriam os beneficiários desse tipo de contrato de plano de saúde. Esse terceiro é um terceiro estipulado. Imaginem que eu nomeei um filho meu, mas que num dado momento esse meu filho, ele chega à maioridade, ele passa num concurso público, ele tem independência financeira, e eu resolvo retirá-lo para colocar outra pessoa no lugar. Eu posso fazer isso? Justamente é o que diz o Código Civil. O terceiro e a parte que contrata com o estipulante não devem interferir na escolha do estipulante. O estipulante ele pode escolher quem ele quiser e pode substituir em qualquer momento, independentemente de que o terceiro tenha que anuir ou mesmo a outra parte do contrato venha anuir, venha concordar com essa estipulação ou a substituição dessa estipulação. Então, pode o contratante estipulante executar o contrato. Pode o terceiro estipulado executar o contrato. Todos têm legitimidade para isso. Mas o estipulante, ele se dá o direito
de, em qualquer momento, independentemente da aprovação das outras partes do contrato ou do terceiro estipulado, ele pode trocar, afastar o terceiro que foi estipulado por outra pessoa. Não tem problema isso. Isso é aquilo que a gente teria aí como estipulação em favor de terceiro. Além desse contrato da estipulação em favor de terceiro, a gente vai ter também uma outra figura de exceção que eu falei para vocês, que é a promessa de fato de terceiro. O que é a promessa de fato de terceiro? Ao contrário da estipulação em favor de terceiro, que quem vai ser favorecido é o terceiro, aqui a promessa de fato de terceiro é obrigar que um terceiro externo ao contrato cumpra o contrato. Então, imaginem que eu contrato um show. Eu contrato um artista famoso, um artista famoso, e resolvo fazer a venda desse show aqui em Maceió. Eu chego para essa pessoa e digo, você faz o show? Ele diz, eu faço o show. Eu tenho um contrato com ele, que é um contrato de prestação de serviço. Ainda não é a promessa de fato terceiro. Mas eu vou chegar para o público desse artista e vou dizer, vai ter um show da Ivete Sangalo aqui em Maceió. Quem quiser assistir esse show, compre comigo, na minha empresa, na minha agência, compre comigo os ingressos desse show. Quem é que vai ter o compromisso de realizar o show? É o artista, que é o terceiro, ao qual eu prometi um fato. Só que ele não é parte do contrato. E se ele não cumprir o contrato, você que comprou o ingresso vai ter que executar quem vendeu para você o ingresso, não o artista, não o terceiro. O Código Civil ele chega a falar de uma possibilidade do terceiro assumir essa responsabilidade se for casado em comunhão de bens com o contratante que fez a promessa do fato desse terceiro, e se eventualmente ele anuir, ele aprovar essa promessa. Então, digamos que eu seja casado com uma atriz, com uma cantora, e digo, ela vem fazer um show aqui na nossa cidade. Vocês querem comprar o ingresso? Ela vai e faz um vídeo dizendo, olha, venham todos para o show que está sendo organizado pelo meu marido, compre ingressos, porque vai ser uma noite muito legal. Ela anuiu. Ela é casada comigo, é casada em comunhão de bens, em que corre-se o risco dela recair sobre o patrimônio dela essa obrigação que eu assumi e eu prometi que ela iria, sim, cumprir. Caso, eventualmente, ela não cumpra, a responsabilização seria diretamente dela. Como eu costumo dizer, eu acho isso extremamente anacrônico. Acho que é uma norma fora do tempo, porque dentro de relações matrimoniais, e mesmo que isso se estenda para a união estável, eu acho isso uma norma fora do tempo. Eu acho que o ideal seria que o cerne dessa discussão seria a anuência. Se o terceiro anuir a esse compromisso, a responsabilidade seria dele. Ele responderia diretamente. Ou então que a lei colocasse que haveria uma solidariedade com quem fez a promessa e do terceiro que anuiu essa promessa. Mas não é isso que a lei diz. Ela vincula o casamento, vincula uma relação matrimonial ou mesmo afetiva, contando na união estável, e entendo eu que isso é uma regra que é efeito de um copiar e colar do Código 16 e que não se aplica mais nos tempos atuais. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Uma outra questão pequena que é importante a gente discutir e que eu tratei com vocês na classificação dos contratos, eu fiz uma distinção de contrato preliminar e contrato definitivo. O que é o contrato definitivo? Eu assumo um compromisso de lhe vender alguma coisa. Eu assumo um compromisso de lhe prestar um serviço. O que acontece é que esse contrato eu já estou gerando a obrigação de fazer um dar, um fazer ou não fazer. Só que antes desse contrato, eu posso fazer um contrato preliminar. Esse contrato preliminar é um contrato que me obriga a realizar o contrato definitivo. E aí o cuidado que vocês têm que ter é o quê? Não confunda contrato preliminar com fase preliminar do contrato. A fase preliminar do contrato são as tratativas contratuais. São ajustes que eu vou fazer em que eu vou simplesmente estar delimitando quanto eu vou pagar, o que vai ser entregue, prazo do pagamento, vai ser parcelado ou não vai ser parcelado. Tudo isso a gente discute. Isso é fase preliminar do contrato.
Contrato preliminar é outra coisa. Eu quero comprar a sua casa, mas você só se compromete em vender a casa para mim daqui 6 meses, daqui 1 ano ou 2, que é um momento que você vai viajar para fora do país. Nesse caso, nessa hipótese, eu quero garantir essa compra hoje e eu faço com você uma promessa de compra e venda. Aqui a gente tem um contrato preliminar. A compra e venda é o contrato definitivo, ao qual a gente vai escriturar a venda da casa. E hoje eu quero fazer um contrato preliminar em que a gente vai assumir um compromisso de, no momento apropriado, realizar esse contrato. Eu posso executar esse contrato preliminar e transformá-lo em definitivo? Há entendimento que sim. Se eu tiver uma cláusula, por exemplo, que admita a adjudicação do bem, a justiça pode determinar a transformação do contrato preliminar em contrato definitivo e a entrega efetiva da coisa que foi contratada. Então, um contrato preliminar é um contrato prévio, que te obriga a executar um outro contrato. Mas, a depender das cláusulas, eu já posso transformar esse contrato num contrato definitivo. Que tipo de instrumento a gente poderia utilizar para isso, além da cláusula de adjudicação? Uma das coisas que a gente pode utilizar são as arras. Vocês estudaram em Direito das Obrigações que as arras elas podem ser arras confirmatórias ou arras penitenciais. Eu dou um sinal para garantir um contrato definitivo e, caso a parte que receber esse sinal desista sem a devida justificativa, desista do contrato, ela tem que me devolver esse valor mais o equivalente, ou seja, me devolver em dobro aquilo que eu dei como sinal. Mas se eu desistir, eu perco esse valor que eu dei como sinal do contrato. Isso é o que a gente chama de arras penitenciais. É uma punição por você não transformar aquilo que é contrato preliminar em contrato definitivo. Uma outra ideia que a gente vai ter é o quê? Se eu transformar, se o contrato virar um contrato definitivo, essas arras não são penitenciais, elas são confirmatórias. E o sinal, ele entra com uma mera entrada, ele surge com uma mera entrada do valor total. Então, estou comprando a sua casa que vale R$ 1 milhão. Eu dei um sinal de R$ 50 mil. E se eu não desistir do contrato, você não desistir do contrato, eu só tenho que pagar mais 950, já que o valor era de 1 milhão. Mas se eu desistir, você vai ficar com esse valor e eu vou perder o valor do sinal das arras. Elas viram arras penitenciais, como eu já disse. Se o outro lado você desistir, você me devolve o que eu paguei mais o equivalente. Mas e se o prejuízo seu ou meu for maior do que isso? Nada impede que haja judicialização de uma responsabilidade civil por danos que vão além desse sinal ou das arras penitenciais. Então, a gente vê essa parte do assunto como questões menores. Um outro assunto que vai ser menor do que a gente vai tratar, para a gente fechar esse vídeo de hoje, vai ser o contrato com pessoa a declarar. Quando a gente faz um contrato, eu já identifico quais são as partes do contrato? A regra é sim. Eu vou definir quem é parte do contrato e já vou delimitar quem é esse sujeito. Só que pode, eventualmente, ser feito um contrato em que eu me dê o direito, e o outro lado sabe disso, de só informar quem é a pessoa que está contratando em meu nome, só informar um prazo depois. O outro lado não pode reclamar, por quê? Porque ele já tem ciência que ele está contratando com a pessoa que ele desconhece. Ele sabe que eu estou representando essa pessoa, por hora, em meu próprio nome. E, na hora que vier o tempo apropriado, a gente vai informar isso. Qual é esse tempo? Eu posso ajustar esse tempo dentro do próprio contrato, então posso botar 5, 10, 15, 20, 30 dias como prazo apropriado para dar a declaração. Ou se eu esquecer de colocar, ou propositalmente deixar de colocar o prazo vai ser o da lei, de 5 dias. Se em 5 dias a pessoa que assume o contrato não fizer a declaração, ela vai ter o compromisso de cumprir o contrato com a pessoa a declarar. Mas se ela informar e a pessoa que foi declarada não aceitar sem a devida justificativa, o que vai acontecer? Eu ainda vou ter que cumprir esse contrato. Então, eu informando quem é, e essa pessoa não aceita, eu vou ter que realizar o contrato. Então, o contrato com pessoa a declarar
Não é um contrato em potencial, não é um contrato preliminar que viraria um definitivo. Já é um contrato definitivo, em que você assume um compromisso de indicar uma determinada pessoa, e caso essa pessoa indicada aceite, ela assume o seu lugar no contrato. Essa é a ideia que a gente vai ter aqui. Que tipo de situação eu posso ter aqui? Caso que é muito comum, eu vou realizar a compra de um determinado bem, uma pessoa que é muito conhecida, esse bem muitas vezes pode ser caro, e esse preço vai ser negociado de uma forma mais justa se for com um terceiro estranho. Esse terceiro vai lá, negocia, diz que não é para ele, que é para uma outra pessoa, e na hora de estar sendo executado o contrato, ele vai descobrir que é uma pessoa famosa, que tem muito dinheiro, muitas vezes, e não vai poder utilizar isso como instrumento de negociação em que haja até uma própria quebra de equivalência material das prestações no contrato, que é um outro princípio que a gente andou falando aqui. Então, essas são as relações que a gente vai estar vendo menores nos contratos. Vai ter um outro assunto que eu vou estar discutindo com vocês, ainda não nessa aula, mas depois, que vai ser a questão dos vícios do contrato. A gente vai discutir aqui vícios redibitórios, vai ver os vícios quando são ocultos ou não, qual vai ser o prazo, como vai funcionar no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. Então, vou estar tratando isso com vocês num outro vídeo que a gente vai ver depois. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem pelo portal, mandem por uma rede social, eu vou estar à disposição de vocês. Lembrem disso sempre. Gostou dessa aula? Dá um like, segue o meu canal, tá? Dá um joinha para que eu tenha muitos seguidores e o YouTube me pague alguns milhões. Até já.